Êxodo capítulo 12. Reiterando que nós não... o nosso momento de generosidade e ofertório, ele ocorre do início até o final do culto. Então você tem a oportunidade de oferecer a sua generosidade desde o início até o final. Então nas cadeiras tem os QR Codes. Fique à vontade para ofertar a hora que você se sentir mais tranquilo. Êxodo capítulo 12, o versículo é o 8. Êxodo 12 e o versículo é o 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargosas a comerão. Repetir. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Aos domingos de abril, falo sobre o caminho do Cordeiro. Então esse é o terceiro desse mês, falando sobre o Cordeiro, falando sobre o sacrifício, sobre a Páscoa. Na quarta-feira eu falei sobre um trecho à frente desse que eu li, que é o Êxodo 12. Eu li já quando o povo estava no deserto, já tinha saído, então eu dei mais ou menos um caminho do que eu falo hoje sobre a Páscoa em si, né? Se a gente souber apenas sobre a ceia, que está explicada no Novo Testamento, e não ler sobre o Antigo Testamento, o Êxodo, a gente vai ter como se a gente lesse apenas do meio para frente de um livro. E se a gente apenas sabe da Páscoa, do Êxodo, e não sabe do que acontece para frente, a gente só lê da metade para trás. Então, tanto a ceia do Senhor, descrita no Novo Testamento, como a instituição da Páscoa no Antigo Testamento, eles fazem parte de um contexto que tem que ser contado sempre junto, para que uma dê sentido à outra, para que uma consiga mais ou menos explicar o que a outra está querendo dizer. Aqui no livro do Êxodo, no capítulo 12, ele conta a saída já do povo. Porém, a Bíblia vai dizer que antes de tudo isso acontecer, no capítulo 23, ou um pouco do Gênesis, vai contar sobre esse povo, vai falar sobre Abraão. Aqui no Gênesis capítulo 15, no versículo 3, quando Deus está falando com Abraão que ele levantaria um povo para ele, Deus diz que esse povo viveria cativo ou escravo durante 400 anos. Então, quando Deus está fazendo a promessa para Abraão ainda, que ele seria pai de uma grande nação, Deus já conta para ele que vai ter uma grande nação e já diz que eles passarão por um período de escravidão. Então, toda a história que o povo de Israel vai viver, Deus já havia explicado para Abraão lá antes do povo existir. Antes de Abraão ter o primeiro filho, Deus já havia falado o que iria acontecer. O povo de Deus, eles vão passar por um período como esse de escravidão, e no capítulo 2 do Êxodo é o nascimento de Moisés. O capítulo 2 do Êxodo, ele conta o nascimento e ele conta a história de Moisés rápido, e vai contando, até quando Moisés chega a se casar com uma mulher em uma terra distante. Então, até chegar lá, o povo está vivendo nesse regime de escravidão. Quando Moisés nasce, a situação já está difícil para o povo. Só que só no capítulo 22 que vai acontecer o chamado de Moisés. E no capítulo 23, quando está ali a explicação de que o povo sentiu um peso muito grande da escravidão imposta por aquele novo faraó. Então existia um faraó no tempo de Moisés, e nesse tempo aqui, que o povo está sendo escravizado, é um outro faraó. E no capítulo 23 diz que Deus ouviu o clamor dos necessitados, o clamor, o gemido do povo de Israel. Quando o povo de Israel clama, ou seja, eles sentem o peso da escravidão, do serviço que eles estão sofrendo, quando eles clamam, no capítulo 23 do Êxodo, no 2, Deus já havia preservado Moisés.
Então, quando o povo vai clamar por uma libertação, quando o povo vai clamar para que eles saiam desse regime de escravidão, o plano de Deus da libertação já havia começado muito tempo antes. Então, antes que eles sentissem a troca do faraó, antes que eles sentissem o peso da escravidão, Deus já havia iniciado um plano de libertação. Então, antes que houvesse a necessidade ou o pedido do povo, Moisés já havia sido preservado, Deus já estava cuidando da libertação que aconteceria. Ou seja, existe um atributo de Deus que é conhecido como a presciência. Presciência é saber das coisas antes que elas aconteçam. E aí, a presciência de Deus, ela é explicada muito bem na Bíblia, só que a gente começa a encontrar algumas dificuldades para lidar com essa presciência de Deus, porque a gente pensa nas nossas atitudes, no nosso planejamento, naquilo que nós fazemos. Por exemplo, você tem um caminho para vir para a igreja, você sempre faz o mesmo caminho. Sai de casa, você faz um caminho. Um dia você decide mudar a sua rota, e aí você muda a sua rota e pega um outro caminho para vir para o mesmo lugar. E aí, aqui a gente encontra um impasse, digamos assim, Deus sabia que eu iria mudar de rota? Deus sabia que nesse dia eu ia tomar um outro caminho? Como que Deus sabe das coisas antes que elas aconteçam? Essa palavra atributo são coisas que nós atribuímos a Deus. Ou seja, de acordo com aquilo que a gente conhece, a gente atribui uma qualidade, a gente atribui uma característica a Deus. Porque não tem como a gente definir quem é Deus de fato. Porque nós somos seres muito finitos, a nossa mente ela é muito limitada, então a gente consegue apenas atribuir coisas a Deus. Não quer dizer que ele seja. Entende? Por exemplo, Deus é bom. Por que eu falo que Deus é bom? Porque pelo que eu conheço de bondade, Deus faz isso. Então, nós atribuímos algumas coisas a Deus, mas nós não conseguimos descrever ou definir Deus na sua totalidade. Sendo assim, tudo que a gente vier a fazer, para Deus já é previsível, para Deus já é de conhecimento dele. Nós, como seres humanos, temos a limitação do tempo. Nós não conseguimos avançar no tempo, ver o que acontece e voltar para tentar resolver algumas coisas. Mas Deus, ele está acima e fora desse nosso tempo. A gente só consegue viver o presente, se preocupar com o futuro e lembrar do passado. Mas a gente só vive o presente. Deus não é limitado a esse tempo que nós vivemos. Deus, ele não vive como nós vivemos, ou seja, amanhã algumas coisas precisam acontecer e aí a gente não sabe como vai acontecer. A gente pode pensar, planejar, mas a gente não sabe como. Deus não sofre dessa preocupação de como será, porque ele sabe, ele já sabe como será. Então, quando o povo, no capítulo 23, sente o peso da mudança do faraó, porque muda-se o faraó, e esse que assume o trono, começa a observar o povo e aí ele vai escravizar esse povo. Quando o povo clama por uma libertação, Moisés já tinha mais ou menos 40 anos de idade. Ou seja, 40 anos antes deles sofrerem com a escravidão, Deus já tinha levantado alguém que seria o libertador. Da mesma maneira que Deus já havia levantado alguém para ser o libertador, o faraó anterior havia colocado um decreto para que os meninos fossem mortos. Lembra? Colocar a criança no Nilo. Ou seja, Deus tem a presciência, mas o adversário não tem a presciência. E o que ele faz? Qual foi o decreto de Faraó? Faraó viu que o povo crescia muito. Faraó, ele não quis matar os meninos para que não nascesse um libertador, ou Moisés. Ele não sabia que existiria um Moisés no meio daquelas crianças. Só Deus sabia. Então, o adversário, ele não tem presciência, ele não sabe o que vai acontecer. Mas ele age de uma maneira geral e genérica, ou seja, para tentar parar de alguma forma algo que venha a acontecer. Então Deus, ele sabe o que acontece no amanhã, o adversário não sabe, e por ele não saber, ele trabalha de um meio genérico. Ele, por exemplo, eu não sei qual de vocês é um potencial, então a gente acaba com todo mundo. Como a gente não sabe quem vai ser, ou se Deus vai levantar alguém para fazer alguma coisa, é melhor a gente interromper a vida de todos, porque aí, se houver, a gente já acabou com a história.
Deus é o único que sabe daquilo que vai acontecer. Então o povo começa a sentir o peso no capítulo 23, porque o faraó agora coloca eles para fazerem tijolos, e eles vão fazendo tijolos de argila, de barro, e vão trabalhando e sentindo a escravidão. A arquitetura do Egito, ela tinha alguma particularidade. Não se encontra hoje na arqueologia pedaços ou projetos de construção de casas egípcias. As casas onde as pessoas moravam. Elas não eram feitas de modo a durar muito tempo. Elas eram feitas com tijolos de argila e com um pouco de palha, e isso acabava. Mas se encontra no Egito muitas tumbas, como as pirâmides serviam de tumbas para os faraós, porque elas eram feitas de pedras, para durar mesmo muito tempo. A história egípcia conta que eles construíam as casas onde eles moravam de materiais que não durariam muito, porque lá eles não iriam passar muito tempo. E os túmulos eles faziam de pedra, porque lá era onde eles iam passar muito mais tempo lá guardados do que vivos. Então a arqueologia encontra esses detalhes, e aqui uma das explicações dessa construção do povo. O povo está construindo lá com tijolos feitos de argila, e Deus vê que o povo, no versículo 23, eles vão pedir, eles vão clamar, eles vão sentir a necessidade de que Deus viesse libertá-los, porque o jugo do faraó estava muito pesado. O jugo de faraó estava muito grande, eles não estavam conseguindo suportar. E no capítulo 22, Moisés ele é casado com uma mulher, põe o nome do filho dele de Gerson. A frase que explica o nome do filho é porque estou em terra estrangeira. E ele tem aquela experiência com Deus de ver uma sarça pegando fogo. E aí ele se aproxima porque o fogo pega naquela sarça, mas não consome ela, ou seja, a sarça não é o combustível do fogo. Se você pôr fogo num papel, ele vai apagar, e quando o fogo consumir todo o papel, ele vai apagar o fogo, porque não tem mais matéria-prima. Nesse caso, a árvore pegava fogo e ela não se consumia. Então, isso que chamou a atenção de Moisés. Na temperatura do deserto onde ele estava, as figueiras sempre pegavam fogo. Então, sempre havia combustão em figueiras. Só que a diferença daquela era que ela tinha fogo, mas ela continuava intacta. O fogo era como se estivesse em volta da folha e não queimava a folha. Isso que chamou a atenção de Moisés. Ele vai e ouve o chamado de Deus, porque ele tem que voltar para libertar. E aí Moisés começa a fazer o que todo mundo que é chamado por Deus para uma obra, ele faz. Na Bíblia a gente encontra vários textos, que é começar a procurar em si coisas que desqualifiquem você de fazer o que Deus te mandou fazer. Os profetas foram assim. Sempre quando é chamado por Deus, eles dizem, olha, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições. Essa obra que o Senhor quer é muito grande. E Moisés ele vai começar a fazer a mesma coisa do que as pessoas fazem, os profetas chamados por Deus fazem. Fato é que quando Deus nos chama para uma missão, claro que cada um de nós sabemos que temos algum tipo de potencial, sabemos que temos algumas habilidades, mas sempre nos consideraremos inferior à obra que Deus está propondo para que a gente venha fazer. A gente não vai ouvir de Deus um chamado, dizer, olha, realmente Deus, eu tenho todas essas qualidades aí, eu posso fazer isso. Não tem como, diante de Deus, a gente se considerar apto a alguma coisa. Por mais, por exemplo, você tem uma formação, você lá no seu serviço, você consegue executar o seu serviço. Você consegue até ensinar outras pessoas. Você estudou, você se preparou para aquilo. Só que quando Deus te chama para uma obra, é algo que transcende a realidade. Então, por mais que eu tenha, por exemplo, estudado a teologia, não é uma qualificação para fazer a obra de Deus. Então, quando a obra de Deus vem, eu penso, é muito para mim, eu não consigo. Eu estudei a teologia, mas a prática da obra transcende a realidade. Porque, por exemplo, a gente estuda a teoria da Bíblia, a gente conhece as coisas da Bíblia, mas na realidade, como que eu explico o poder de uma oração feita por alguém? Como que eu explico o poder de uma oração feita por um enfermo? Como que eu explico o poder que uma pregação faz no coração de quem ouve? Eu posso estudar a teoria, conhecer os textos e os seus originais, mas quando eu estou pregando para você, essa palavra tem um efeito no seu coração que não é um efeito da teoria.
É um efeito que o Espírito Santo causa em você. Ou seja, talvez você já leu o texto várias vezes. E hoje, eu falando sobre o texto para você, você entenda ou veja algo novo. E isso não diz respeito a mim ou ao que eu estudei para falar. Isso diz respeito à ação do Espírito Santo através da palavra. Então, sempre que ouvimos um chamado, a gente vai tentar se desqualificar. Jeremias disse, eu sou pequeno demais. Isaías disse, meu lábio é muito impuro. E Moisés, ele vai usar uma frase que a tradução nos pega um pouco. Porque na maioria das traduções vai dizer ou pesado de língua, ou não sou eloquente, ou não sei falar. Essas são as traduções que tem, conhecidas. No Atos, capítulo 7, no Atos capítulo 7, fala sobre Moisés. Lá no Atos, lá no Novo Testamento, vai falar sobre quem era Moisés e sobre algumas características de Moisés. Uma das características que aparecem lá de Moisés é que ele era poderoso em palavras. Lá no Atos 7:22, a dizer que Moisés era homem poderoso em palavras e em atos. Atos capítulo 7, versículo 22. É Estevão que está falando sobre Moisés. E Estevão diz assim, Moisés, ele era instruído em toda a ciência do Egito, e ele era poderoso em palavras e em obras. Então, o Moisés que a gente vê Estevão descrevendo, não parece ser o mesmo Moisés do Atos, lá do Êxodo. Porque o do Êxodo está dizendo, não sou eloquente, eu sou pesado de língua, não consigo falar. O Atos 7:22, Estevão diz, ele era instruído em toda a ciência do Egito, e ele era poderoso em palavras e ainda em obras. Parece que os Moisés não são o mesmo. Ou seja, Estevão conhecia e sabia que Moisés tinha qualidades extraordinárias, só que as qualidades que Moisés tinha diante de Deus pareciam nada. A gente vê fato semelhante nas palavras de Paulo. Paulo diz o seguinte, todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, eu considero como lixo, como monturo. Ou seja, por mais que toda a instrução que ele tinha, diante do que Deus estava propondo, nada do que ele tivesse seria suficiente. Demonstra um reconhecimento de que se a obra foi proposta por Deus, e é uma coisa que a gente não consegue resolver com a humanidade, só conseguiremos resolver com Deus. Um fato rápido sobre a história de Moisés. A gente sabe que ele foi colocado lá na margem do rio, onde a filha do faraó descia para tomar banho. Então, a partir daquele momento, ele é criado como neto de faraó. Neto de quem tem uma coroa é sucessor da coroa. O Egito era o maior centro de tecnologia da época, como podemos dizer, da tecnologia do seu tempo. Aquela construção grandiosa das pirâmides, dentre outras, eles tinham muita ciência. A maior biblioteca conhecida na época ficava no Egito. A primeira matéria-prima para se fazer escritos era do Egito, que era de uma planta aquática conhecida como papiro. Foi a primeira matéria-prima para ser escrita alguma coisa. Então eles foram o primeiro lugar a ter uma biblioteca. E eles conheciam todas as línguas e era um estudo muito grandioso. Moisés foi instruído exatamente nessa ciência, recebendo a melhor educação para ser um futuro governador, um futuro faraó. Então, o pesado de língua de Moisés, que em muitas traduções está dizendo, não sou eloquente, não sei falar, diz respeito à forma com que Moisés foi criado para ser. Ele foi criado para ser um faraó. E como a gente vê isso? Quando Moisés vai visitar o seu povo, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele fala uma vez com o egípcio e na segunda ele mata o egípcio. Ele falou uma vez e na segunda ele matou o egípcio. Ele não deu diálogo para o egípcio que estava maltratando o hebreu. A forma que Faraó conduzia as coisas era a forma como que um rei conduzia as coisas. O rei não falava duas vezes a mesma coisa. O rei, quando tinha o seu decreto com o seu anel e decretava algo, não se voltava atrás do seu decreto. Moisés está dizendo para Deus que ele é pesado de língua no sentido, eu não tenho argumentos, ou vai ou não vai. Como que eu vou conversar com um faraó que tem a mesma criação que eu?
Nós não temos conversa, nós não temos diálogo. Eu vou dizer que eu vou levar o povo, ele vai dizer que não vai levar o povo. E a gente nunca vai chegar no argumento. Eu sou pesado de língua nesse sentido. E aí Deus fala para ele que existia alguém que iria com ele, que era Arão. Arão, o seu irmão, não foi criado para ser um filho de Faraó. Arão foi criado entre os hebreus. A forma de argumentar de Arão não era a mesma forma de Moisés. Moisés foi criado dessa forma. Ele falou com o egípcio uma vez, não foi, ele matou o egípcio. Arão foi criado com outro tipo de criação, com a criação dos hebreus. E Arão tinha diálogo, Arão era um intérprete. A palavra que Deus usa para Moisés é o seguinte: você, Moisés, será como Deus no meio do povo. E Arão será como seu profeta. Ou seja, Arão ia ouvir o que Moisés dizia e ia falar para o povo. Por que essa afirmação de Deus para Moisés e Arão é tão importante? Porque o que é um profeta? Um profeta bíblico é o que ouve a mensagem de Deus e transmite na linguagem dos homens. Ele ouve o que Deus diz e ele explica de uma maneira que os homens o escutassem, entendessem. Arão ouviu o que Moisés queria dizer e falava para o povo de uma maneira que as pessoas entendessem, assim como era diante de Faraó. Deus diz para Moisés: Arão vai ser o seu profeta. O que você quiser falar com Faraó, você vai falar para Arão, e Arão vai falar com Faraó. Detalhes da história de Moisés e de Arão que ficam perdidas um pouco no tempo. Os atos milagrosos de jogar o cajado no chão e ele se transformar em serpente, de colocar o cajado na água, a água ficar amarga, todas aconteceram pela mão de Arão e não pela mão de Moisés. Você lê o texto, você lê a história das pragas, você vai ver que Deus falava para Moisés: eu vou fazer as águas transformarem em sangue. Diga a Arão para que ele faça. Aí Arão ia e fazia. Então, os atos milagrosos ou as pragas que aconteceram vinham pela mão de Arão. Moisés falava para Arão e Arão executava a missão. Ou seja, o pesado de língua de Moisés não vai ter argumento. Deus disse: mas já tem Arão. Arão vai te ajudar nisso. Você vai falar uma coisa e Arão vai falar com Faraó de uma maneira que Faraó entenda, para que aconteça o que eu preciso que aconteça. Então Moisés vai junto com Arão, e aí o plano de libertação já está acontecendo. Só que na primeira fala de Moisés com Faraó, Faraó ouve o pedido que era: precisamos ir ao deserto, caminho de 3 dias, para oferecermos um sacrifício ao nosso Deus. Nós precisamos pegar os nossos filhos, os nossos animais, e ir ao deserto daqui um caminho de 3 dias, para lá oferecermos um sacrifício. Quando ele fala isso para o Faraó, Faraó ouve, e Faraó era considerado um deus. Então Faraó diz: alguém está querendo oferecer um sacrifício a um outro Deus. E qual é o resultado? Moisés vai, fala com o povo e diz: vou falar com Faraó e a gente vai ser liberto. Vai acabar essa escravidão, a gente vai sair dessa terra. Quando ele fala com Faraó, o resultado dessa fala dele é: Faraó aumenta o trabalho para o povo hebreu. Quando o Faraó ouve que eles querem ir, caminho de 3 dias, oferecer um sacrifício, o Faraó já pensa o seguinte: como que eu vou ficar 3 dias sem produção de tijolos? Como que eu vou ficar 3 dias sem 600 mil pessoas trabalhando? Pensa a produção que não era feita em um dia, com 600 mil homens trabalhando. Em um dia, 600 mil homens fazendo tijolos. O tamanho dessa produção. Moisés diz: a gente precisa de 3 dias. Faraó faz as contas de serão 3 dias sem 600 mil operários trabalhando para eles irem oferecer sacrifício. Para ele simplesmente sair daqui e lá, não vou deixar. E aí Faraó faz o seguinte: eu quero agora que vocês retirem o abastecimento de palha do povo. A palha era colocada junto com o tijolo para dar mais volume. Agora, quem vai ter que buscar a palha são os próprios hebreus. Ou seja, outros traziam a palha e eles apenas colocavam junto na matéria-prima. O Faraó diz o seguinte: retirem a palha, eles vão ter que ir lá buscar, trazer a palha, e uma coisa importante: eu não quero que diminua a produção dos tijolos. Ou seja, acrescentou mais eles terem que sair de onde estavam, buscar a palha, mas não pode também diminuir a produção. E se eles diminuírem a produção, chicote neles, eles vão ter que apanhar. Então eles ouviram de Moisés: seremos libertos.
Moisés diz, vocês vão ser libertos. Quando vem o resultado da fala de Moisés com Faraó, o serviço vai aumentar, porque vocês vão ter que buscar palha, e vocês vão ter que produzir o mesmo tanto que vocês produziam, e se não produzir, vocês serão agredidos. Antes das coisas melhorarem, elas pioram. Antes das coisas melhorarem, elas pioram. Porque eles estavam trabalhando, tinha a palha como auxílio. E aí eles estão ali produzindo. É ruim, mas vai ficar pior, porque depois da fala, a palha não vem, eles têm que buscar e eles ainda têm que produzir o mesmo. Ou o que acontece com eles? Eles não conseguem produzir o mesmo tanto de tijolos. Não tem como você ter um trabalho a mais e ter que produzir o mesmo que você produz. Pensa você no seu serviço, naquilo que você executa. Se você tivesse que sair de onde você está, ir até um determinado lugar, colher algo, trazer para você continuar a sua produção, você não conseguiria no final do dia produzir o tanto que você produz entrando às 8, ficando no mesmo lugar até às 18 ou até às 17. Pensa se a cada 10 minutos você tivesse que sair do seu lugar, descer do escritório, ir em outro prédio, fazer alguma coisa e voltar. Esse tempo que você perde nesse translado é o tempo que você não está produzindo. E no final do dia o chefe vem e diz, cadê a produção? Você produzia 5 relatórios por dia. Por que você não está produzindo mais? É porque eu não consigo, eu tenho que sair daqui e do outro lado eu tenho que comprar folha, eu tenho que voltar, abastecer a impressora, sentar, fazer um serviço. Eu não consigo produzir os mesmos relatórios porque agora eu tenho um serviço a mais. E aí eles eram espancados porque não conseguiam produzir. Então, antes de melhorar, elas pioraram porque eles ouviram de Moisés, vocês serão libertos, vai acabar a escravidão. O resultado, eles tiveram mais serviço, e agora eles ainda apanham, porque não conseguem produzir o mesmo tanto. Então, antes das coisas melhorarem, elas pioram. Deus diz a Moisés o seguinte, você vai falar com Faraó, eu endurecerei o coração de Faraó, vocês não vão sair para que se multipliquem as minhas maravilhas no meio do Egito. Ou seja, quando a situação em que nós estamos vivendo vai ficando cada dia mais difícil, é para que o nome de Deus seja mais glorificado. Quanto mais difícil a situação, maior é a matéria-prima para um milagre. Ou seja, antes das coisas melhorarem, elas estão piorando e a gente está vendo que está ficando mais difícil, o serviço está maior, a gente está sendo espancado e parece que não vai dar certo, mas toda a dificuldade, quando ela aumenta, é uma matéria-prima para um grande milagre que Deus vai executar. Então, em nossa vida, quando as coisas começam a ficar mais difíceis, a gente tem que pensar como cristãos que isso tudo está ficando difícil para que o nome de Deus seja ainda mais glorificado quando acontecer a intervenção divina e a gente puder dar glórias a Deus pelo que Ele fez. Ficou difícil? Então é uma obra, é mais matéria-prima para um milagre que Deus vem fazer. E aqui começam as pragas, como eu falei para vocês. Moisés fala para Arão, Arão vai e acontece todas as pragas até a 9ª praga. E quando chega na 9ª praga, Deus começa a preparar algo com o povo. Deus começa a marcar algumas datas e algumas datas comemorativas com o povo. Falei sobre a saída do Egito na quarta-feira, nós estamos familiarizados, com a saída do povo. E o povo, eles peguem ali vasos de ouro, de prata e pegam utensílios. E a Bíblia vai dizer neste texto que Moisés ele tinha muito conhecimento de todos os egípcios. Tanto dos que eram oficiais, quanto dos que eram apenas egípcios que moravam na terra do Egito. Moisés ele era conhecido pelas pessoas como neto de Faraó. Então, no palácio, Faraó não estava lá reconhecendo Moisés, Moisés não estava lá como um faraó. Mas para o povo, ele continuava com a mesma autoridade. Para o povo egípcio, Moisés continuava com a mesma autoridade, como se ele nunca tivesse saído do palácio. A fala de Moisés pedindo vasos de ouro, pedindo vasos de prata, para os egípcios é entendida como uma honra. A gente vai atender o pedido do filho de Faraó. E eles entregam, e ali é para o povo de Israel como uma espécie de indenização trabalhista de 430 anos de escravidão. E vai acontecer que Deus vai começar a estabelecer algumas coisas. Nós hoje sabemos que nós temos algumas memórias. E elas são ativadas de diferentes maneiras. Nós temos memórias que são ativadas pelo nosso olfato, são memórias olfativas. E temos a memória
gustativa, que é do gosto, de alimento. Ou seja, quando sentimos determinado cheiro, nos leva a uma memória. O cheiro nos leva a uma memória. Alguma determinada comida, o gosto que ela tem, também ativa em nós uma memória. Em bom dito em português, né, em brasileiro, é aquela, nossa, que tem gosto de comida de vó. Você come algo, você lembra automaticamente de algo que você comia muito tempo atrás. E isso foi descoberto para cá, mas Deus usa isso com o povo. Porque Deus começa a inserir no meio do povo alguns alimentos específicos para determinadas datas. Então, o alimento vai ser uma maneira do povo sempre lembrar do que aconteceu. O judeu, ele sempre tem um determinado alimento para determinada festa, para determinada data comemorativa. Tem uma entrevista antiga de um judeu, de um rabino com um americano, e aí o americano pergunta para ele como que eles conseguem manter a história tão viva até nas crianças. Como vocês conseguem se manter com tradições tão antigas que não mudam? A resposta do rabino é que a gente celebra não só datas, nós celebramos com gosto. E isso nos faz lembrar sempre. Até as crianças, desde pequeno, eles ouvem a história, comem determinado alimento que diz respeito àquela história. E todas as vezes que aquela criança volta a comer aquele alimento, ele lembra exatamente daquela história. A Páscoa é um alimento, é uma alimentação, uma refeição considerada a mais antiga do mundo. E ela se repete ano após ano em todas as casas judaicas. Continuam se repetindo. Então hoje nós sabemos que temos essa memória, mas lá eles não sabiam, apenas que Deus inseriu para que eles pudessem lembrar. Primeira coisa que Deus fala para Moisés: Moisés, esse é o dia 10 do mês de Nissan ou mês de Abib. O mês de Nissan é entre março e abril para eles. Então, Nissan ou Abib era o mês de março ou abril. Deus fala o seguinte para Moisés: no 10º dia desse mês, você vai pegar um cordeiro e você vai tirar ele do meio dos outros. Esse cordeiro não pode ter nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de mácula, nenhum tipo de defeito. Ele tem que ser perfeito. Então, no 10º dia do mês de Nissan, no mês de março ou abril, você vai tirar esse cordeiro do meio dos outros e vai guardá-lo dentro de casa, vai tirar ele desse meio. E esse dia 10 será como o primeiro mês do ano. Ou seja, eles já estavam no 3º ou 4º mês, só que Deus diz para ele: a partir de hoje a contagem vai ser diferente. Do dia 10 desse mês vai começar o ano para vocês, vai começar de novo. Vou zerar como se fosse um reset e começasse de novo. No dia 10 do mês de Nissan, no mês de março ou abril, para os hebreus, apenas para os hebreus, iniciou-se um novo ano. Como disse Deus para Moisés. Eu vou reiniciar a história de vocês a partir do que vai acontecer hoje. A contagem de vocês vão começar a partir desse dia 10. E eles ficariam com esse cordeiro dentro de casa durante 4 dias. E nesses 4 dias em que ele estaria com o cordeiro dentro de casa, eles também preparariam toda a mesa, preparariam todo o trabalho que Deus ordenou para eles. Então, a Páscoa ela não começava no dia exato. Não é como nós e as nossas datas, por exemplo, de Natal e Ano Novo, que começa a se cozinhar de manhã. É o dia inteiro cozinhando para comer à meia-noite. Eles começavam 4 dias antes. Então, 4 dias antes eles já começavam, já tiravam o cordeiro, analisava se ele não tinha defeito e começava a preparação 4 dias. Então, foram 4 dias de preparação desse povo. Detalhe: Faraó não libertou o povo para adorar durante 3 dias. E quando essa 9ª praga vai acontecer, o povo fica durante 4 dias sem produzir tijolos. Ele não quis dar 3 dias, durante 4 dias eles não tiveram produção de tijolos porque eles estavam preparando algo. E lembre-se que já tinham passado 9 pragas de destruição, de coisas terríveis, de calamidades horrendas. Aqui Faraó já não tem mais o que fazer, ele já não tem mais força para proibir o povo de ficar 4 dias sem trabalhar, eles não conseguem mais, devido a toda a calamidade que o Egito foi vivendo. Então Deus ordena que eles entrem nesse 10º dia e eles vão começar a comer a Páscoa no 14º dia. No versículo 11, Deus diz: comam a Páscoa
E o que tem nessa Páscoa que eles prepararam durante 4 dias? Cordeiro, ervas amargas, pão sem fermento. Então eles têm cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento. Aqui, Deus unificou 3 festas em uma só, que era a festa do pão sem fermento, que eram 7 dias sem fermento dentro da casa, e tudo que se comesse não tinha fermento. Tinha a consagração dos primogênitos, que eram os primogênitos consagrados a Deus, e a Páscoa. Deus uniu as 3 coisas. E cada alimento desse lembrava o povo de algo. Então não era apenas escolhido aleatoriamente os elementos da Páscoa. Como eu falei para você, da memória gustativa. Cada comida, cada alimento, cada gosto lembrava algo. O primeiro, as ervas amargas. Era necessário ter ervas amargas para que eles mastigassem e sentissem o gosto amargo. E o que isso lembraria? Moisés disse, esse gosto amargo dessas ervas vão fazer vocês se lembrarem dos 400 anos de escravidão. Então, quando se comia a erva amarga, sentia aquele gosto amargo, você lembrava, esse aqui é o gosto da escravidão. Por isso que é tão inaceitável o povo, depois de sair da escravidão, sentir saudade de voltar para lá, sabendo que era um gosto amargo. Não só memória, mas eles sentiam o gosto amargo na boca quando mastigavam a erva amarga. E aí, eles pegam a erva e mastigam. Até hoje há a mastigação dessas ervas amargas, que lembra o quê? O tempo que vivemos cativos, oprimidos. Foi um tempo difícil. Tempo que a gente não quer nem lembrar, mas como é a Páscoa, que lembra algo maior, a gente vai lembrar. Então eles mastigavam as ervas amargas. O segundo elemento era o pão sem fermento algum. Todos sabemos que para que o fermento faça efeito na massa, tem que deixar descansando, tem que dar tempo para que ele levede a massa e a massa cresça. Aqui o pão era sem fermento algum. Fazia, assava e comia. Lembrando do quê? Da pressa que Deus havia tirado eles do Egito. Porque na mesma noite eles sairiam do Egito. Então na mesma noite eles sairiam com pressa. Aqui no capítulo que eu estou lendo com vocês, no verso 12 ou 13, Deus diz o seguinte: vocês comerão essa Páscoa com as sandálias nos pés e os cajados nas mãos, pronto para ir embora. Vai comer em pé, com a mochila nas costas, esperando para comer e ir embora. Então, o pão sem fermento relembra a pressa. E o cordeiro relembra o cordeiro que tinha que ser sem defeito, o cordeiro que tinha que ser o primogênito, sem defeitos. Lembrava que aquele cordeiro ali lembrava-os que fora daquele perímetro dos hebreus estava acontecendo a morte dos primogênitos. Então, o cordeiro, quando ele era escolhido sem defeito, sendo primogênito, e estando dentro da casa dos hebreus, lembrava, esse cordeiro aqui lembra vocês que está acontecendo algo lá fora. E qual eram os elementos? Pegava o cordeiro, tirava o sangue, e o sangue do cordeiro passou na porta, no umbral da porta, para que naquela casa onde houvesse o sangue do cordeiro não tivesse morte do primogênito. Então, as ervas amargas lembravam do tempo difícil da escravidão, o pão sem fermento lembrava da pressa, e o cordeiro lembrava que naquele dia Deus protegeu e livrou os primogênitos dos hebreus. E em volta a matança aconteceu. Então tudo tem um sentido. E quando o povo está com esses elementos oferecendo sacrifício, Deus diz, vai comer vocês na sua casa, vocês não vão sair de casa. Ah, mas a minha família tem apenas 2 pessoas, 3 pessoas, a gente não vai conseguir comer um cordeiro inteiro. Procure outra família que seja também pequena e vocês vão comer dentro de casa. E se sobrar alguma coisa? Se sobrar alguma coisa, vocês devem queimar e não levar nada do deserto. Nada para o deserto. Não faça uma marmita e leva para o deserto. Ficou aqui. E aqui foi instituída a Páscoa. A palavra Páscoa é Pessah, que quer dizer passar por cima, ou passar, livrar. O que aconteceu naquele dia? O anjo que veio determinado a matar os primogênitos, quando via o sangue do cordeiro nas portas, passava por essa casa e não matava o primogênito dali, e matava o outro. Então a palavra Pessah é passar por cima. Foram libertos por esse ato. Essa foi a Páscoa instituída por Deus para o povo hebreu. Os elementos todos lá, e eles estavam celebrando o dia que Deus havia os libertado de tamanha escravidão.
Essa é a Páscoa bíblica, começou aqui. E daqui, desse dia, do dia 10 do mês de Nissan, de março ou abril, até o dia que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, o significado era o mesmo. Jesus, antes daquela última ceia que a gente conhece, retratada tanto nos quadros depois e no escrito bíblico, Jesus celebrou a Páscoa durante 32 anos de vida, sem mudar o significado dela. Porque Jesus ele só vai mudar quando ele está prestes a morrer. Então até lá Jesus também celebrou a Páscoa do mesmo jeito que era aqui. Jesus comia as ervas amargas, pegava o pão sem fermento, tinha o cordeiro, e isso continuou até o último dia, quando Jesus estava prestes a morrer. Ou seja, a Páscoa foi instituída por Deus lá, e ela veio se repetindo até o dia em que Jesus mudou o seu significado. Então o significado da Páscoa deles era o dia em que Deus nos libertou de uma escravidão que nós não teríamos como sermos libertos. Então a Páscoa para mim e para você, hoje, obviamente representa algumas outras coisas, mas, biblicamente, para mim e para você, até chegar em Jesus é o dia em que Deus nos libertou de uma escravidão da qual nós não conseguiríamos nos livrar sozinho. O dia em que as coisas pioraram antes de melhorar. O dia em que a gente ouviu uma palavra de ajuda, de libertação, que algo vai dar certo e as coisas ficaram piores, ficaram difíceis, mas logo após, Deus nos livrou de algo terrível e maior. Então, antes de chegar em Jesus, eu quero que você guarde na sua memória hoje que a Páscoa é a sua libertação de uma escravidão que você não conseguiria se livrar sozinho. É o dia em que Deus teve uma ação extraordinária que livrou a sua vida, a sua alma de coisas que você não conseguiria dar um jeito. Era algo que te escravizaria, e além de você, sua família, seus filhos, seus netos, trinetos e quadrinetos seriam pegos nessa escravidão. Mas um ato milagroso de Deus nos libertou. Então Deus nos tirou de uma escravidão mediante algo extraordinário, onde a morte aconteceu em volta, mas não nos levou para a morte eterna. A Páscoa é essa libertação que Deus deu a mim e deu a você de uma escravidão que a gente não teria como nos livrar. Então esse é o terceiro cordeiro. O primeiro foi no Adão e de Eva, o segundo foi Abraão e Isaac, e agora esse da Páscoa, o terceiro cordeiro, que é um caminho da libertação que Deus vem fazendo para cada um de nós durante a história. Você não quer perder o próximo cordeiro, então é só no próximo domingo. Então guarde no seu coração. Então você guarde no seu coração o seguinte: a Páscoa é a libertação de uma escravidão que nós não conseguiríamos livrar se não fosse a ação de Deus milagrosa para as nossas vidas. Sentado mesmo, feche os seus olhos e eu quero orar com você. Orar nesse sentido de o Senhor nos livrou. O Senhor nos livrou Senhor, a gente só tem motivos para te agradecer. Agradecer porque o Senhor, por um ato milagroso, nos livrou. O ato milagroso que nos tirou de uma escravidão que nós sozinhos não conseguiríamos. Um ato que é só o Senhor para fazer. E quando fazemos memória, Senhor, desses momentos, nós fazemos memória dessas ervas amargas, ou seja, de momentos difíceis que passamos sendo escravizados. Quando comemos, Senhor, do pão sem fermento, lembramos que o Senhor teve pressa em nos libertar desse momento de escravidão. E nós sabemos que houve um cordeiro que foi responsável pelo seu sangue para nos livrar dessa escravidão. Hoje é um domingo de Páscoa e nós fazemos memória dessa libertação, dessa escravidão que nunca acabaria se não fosse a sua ação milagrosa. Dessa escravidão que nunca acabaria se não fosse a tua ação milagrosa em direção às nossas vidas. Nós, sozinhos, não conseguiríamos. Nós, por nós mesmos, não conseguiríamos nos livrar, mas o Senhor fez isso por nós. Ore ao Senhor com as suas palavras, ainda aí sentado, do jeito que você sabe, e agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida. Agradecer ao Senhor porque Ele tem te guardado, te livrado.
casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O